Passando a parte sobre como se fazem os bebés, não é? Oh! Muito bom. Todas as nossas vidas começaram mais ou menos assim. Então, estava um óvulo nas trompas, não é assim? Numa das trompas. E milhões de espermatozoides no útero. Sabes, Amália, o que é que diz um espermatozoide aos outros? Não sei, não. Se estas hormonas vêm contribuir aqui com ótimas funções e preparar o corpo da mulher e vêm contribuir para o bem-estar, então porquê que ali no início da gravidez podem haver oscilações do humor, muito faladas por muitas mulheres que engravidam? Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Traz sempre uma bela questão em todos os episódios. A de hoje é muito especial. Hoje vamos falar sobre o ABCDE das emoções na gravidez. Porque será, já vais descobrir. E temos connosco a Cristina Sousa. Ela é médica de família e é uma das convidadas, ou eu acho que já posso dizer que é convidada, que mais vezes esteve cá no podcast. É uma honra tê-la cá connosco, porque é a pessoa aqui indicada para nos trazer um pouco de conhecimento sobre o que é que se passa no corpo da mulher quando está grávida e que tipo de alterações é que isso pode ter nas suas emoções, mas também falar de estratégias, de dicas, de ferramentas que nos ajudem perante essas alterações a viver melhor a gravidez. E agora, primeiro, bem-vinda, Cristina. Olá, Amália. Estou muito, muito contente por estares cá novamente no Bela Questão. Gosto de falar contigo, um gosto de aprender. Tens uma forma muito simples de explicar as coisas. Ainda e por bem. isso... Igualmente. Obrigada. É um prazer. Obrigada. Este episódio vai ser, espero, vai-te trazer muito conhecimento e gostava que fosse aberto a todas as pessoas, não só para as mulheres que estão potencialmente grávidas, pode ser para as que estão a pensar, para as que já estiveram, mas pode ser para qualquer pessoa que conhece ou que tem alguém na família, uma amiga que está grávida e que com este episódio também vai aprender um bocadinho melhor a perceber as emoções dos outros, neste caso, num contexto muito particular. Para os companheiros. Para os família, companheiros vai ser amigos. essencial. E porque estamos a falar sobre isto? Perguntas tu, Amália, tens alguma coisa para partilhar connosco? Tenho, sim, senhor. Estou neste momento, estou grávida, portanto, este tema assenta-me como uma luva, não é por acaso, né? Aqui a minha curiosidade sobre este tema. E, portanto, eu vou trazer aqui um bocadinho também a voz, claro que na minha perspectiva, de uma mulher que está grávida e que já passou, neste momento estou no segundo trimestre, portanto já passou pelo primeiro, e vou trazer aqui um bocadinho também as minhas inquietudes, dúvidas, questões, esperando poder representar muitas das pessoas que nos estão a ouvir. Então, sem mais demoras, passávamos aqui já para a primeira parte do episódio. Nós vamos dividir isto em duas partes. A primeira será sobre compreendermos o que se passa no corpo. E a segunda parte será, então, pensarmos no ABCDE das emoções, que no fundo são as ferramentas e as estratégias que nós podemos ir aplicando, de forma que se as emoções, de facto, estiverem aqui, terem uma intensidade que mexe um pouco mais com a nossa vida, podermos trabalhá-las de uma melhor forma, lidar melhor com elas. Exatamente. Então começamos na primeira parte. O que é que se passa, Cristina, no nosso corpo quando engravidamos ou quando uma mulher engravida e de que forma é que isso pode ou não ter alguma influência na gestão emocional? Muito bem. Então vamos lá começar esta história, não é? Esta jornada pelo início. Passando a parte sobre como se fazem os bebés, não é? Oh! Muito bom. Todas as nossas vidas começaram mais ou menos assim. Então, estava um óvulo nas trompas, não é assim? Numa das trompas. E milhões de espermatozoides no útero. Sabes, Amália, o que é que diz um espermatozoide aos outros? Não sei, não. Não. Diz, o primeiro a chegar é um ovo. Ai, eu não
acredito, essa expressão é muito familiar. Onde é que eu já ouvi isso lá atrás? Muito bom. Parecido, não, mas eu acho que foi da minha imaginação, se é que ninguém inventou isto primeiro. Muito bom. Preparei aqui para, para começar aqui o episódio. Não, mas pronto. O que é que acontece a seguir? O ovo ou zigoto vai-se dividindo em várias células, não é? E aí há um certo ponto em que ele se implanta e nida no útero e começam desde logo várias alterações hormonais, produção de hormonas, sobretudo pelas células que vão depois formar a placenta, e que a principal delas é aquela hormona beta-HCG, que dá inclusive o diagnóstico da gravidez, que é detectada nos testes de gravidez, seja da farmácia, detectada no sangue, teste sanguíneo ou da urina, que é uma hormona, é uma proteína, uma substância que entra em circulação, na circulação sanguínea, no nosso sangue, e que tem o objetivo de atuar em vários órgãos, um ou vários órgãos, para produzir uma determinada função, não é? Portanto, as nossas hormonas estão lá por algum motivo e todas elas têm bons motivos associados, não é? É uma boa função, é para nos fazer bem, não é? Mas claro que não há bela sem senão, não é? Nomeadamente, a boa função que esta hormona tem é inibir a menstruação, não é? E dar um início a uma gravidez, não é? Um dos primeiros efeitos adversos, digamos assim, que muitas grávidas começam a sentir são enjoos, portanto as náuseas ou eventualmente vômitos. Os famosos. E é devido ao aumento súbito desta hormona. Esta hormona depois vai induzir, inclusive os nossos ovários, a produzir estrogénios e progesterona. E aqui ocorre mais uma alteração hormonal, não é? Um aumento súbito de estrogénios e progesterona, que depois, ao longo da gravidez, vão ter bastantes funções de preparar o organismo da mulher para a gravidez e o parto, não é? E, inclusive, acabar por dar uma sensação de bem-estar, só que, lá está, se estas hormonas vêm contribuir aqui com ótimas funções e preparar o corpo da mulher, não é? E vêm contribuir para o bem-estar, então porquê que ali no início da gravidez podem haver oscilações do humor, não é? Muito faladas por muitas mulheres que engravidam, porque precisamente no primeiro trimestre há um aumento bastante significativo destas hormonas e estas mudanças, não é, levam o organismo a se ir adaptando e a haver aqui bastantes oscilações, desde sensações bastante agradáveis para, em poucos minutos, passar para sensações bastante desagradáveis. Não sei se te reveges nisto ou não. E até acrescentar aqui que, no meu caso, de facto, e porque eu talvez já sou uma pessoa com mais propensão à emoção e às flutuações, mas eu no primeiro trimestre senti imenso flutuação do humor. Um pouco como se fosse um TPM, que é uma tensão pré-menstrual, muito conhecida também, em que de uma hora para a outra eu tanto me sentia extremamente feliz porque estava grávida, porque estou grávida, e pela sorte que tenho de conseguir gerar este ser, como daí a uma hora eu sentia muita irritabilidade, e muitas vezes cheguei mesmo a ter pensamentos bastante negativos, muito pessimistas, e que não era muito típico. Às vezes no TPM isso já tinha acontecido, mas a este nível de intensidade no meu caso não. E de tal forma foi intensa esta minha flutuação de energia, de humor, de emoções, que foi um período em que eu menos produzi até para o podcast Bela Questão. Foi a primeira vez que me aconteceu em 3 anos, de estar aqui um período em que eu não conseguia ter ideias criativas, vontade, energia, motivação, sequer para pegar num dos projetos que mais me apaixona. Então, de facto, o primeiro trimestre para mim foi particularmente intenso, não significa que seja assim para todas as pessoas, mas eu revejo-me muito no que tu estavas a dizer, e para mim e eu também fui falando, tenho a oportunidade de falar contigo também fora destas ocasiões de gravação, mas o perceber o que é que se vai passando no corpo, acho que é fundamental. Nem mais, sim. E precisamente
Os estrogénios e progesterona são os responsáveis por uma sensação não só de bem-estar e até têm funções importantes na memória e concentração, mas que esses efeitos acabam por fazer ser mais visíveis mais no segundo e terceiro trimestre da gravidez. E só uma questão, o estrogênio e a Sim, progesterona. progesterona são hormonas? São hormonas E são já eram exatamente- produzidas antes e agora são exatamente. produzidas em maior quantidade? Todos os é meses isso? nós temos o nosso ciclo hormonal, que leva a um ciclo ovulatório e menstrual, não é? E a TPM tem a ver exatamente com isso. Exatamente estas hormonas, há uma alteração, não é? Há um aumento, portanto... quando há estabilidade hormonal, há maior facilidade do organismo manter uma homeostasia, um equilíbrio, não é? Quando há mudança, que é o que acontece na TPM, que é o que acontece também na menopausa, há uma diminuição, neste caso é uma diminuição súbita dos estrogénios, e que é o que acontece no pós-parto. E até podemos ir aí ao fim da Sim, conversa. acho que era interessante também falarmos disso. Exatamente, no pós-parto, portanto, ao longo de toda a gravidez, há depois, no segundo, terceiro trimestre, uma estabilidade, mais ou menos ligeiramente, um aumento ligeiro, mas uma relativa estabilidade dos níveis de progesterona e estrogénios, que até são bastante mais altos do que no ciclo hormonal, cerca de 10 vezes ou mais, Sério? do que os níveis prévios à gravidez. E no pós-parto há uma diminuição súbita destes níveis, inclusive nas primeiras 2 semanas, muitas vezes ocorre outra vez estas oscilações do humor, podendo haver novamente sentimentos muito desagradáveis até certo ponto é normal, até certo ponto, portanto, o que se fala, aquele termo baby blues, até as duas primeiras semanas, algumas senhoras no pós-parto podem não sentir aquela felicidade que estejam à espera e até sentir alguma tristeza, pronto, mais do que 2 semanas, aí é que já é um sinal de alarme, seja nessa altura ou noutras, mais do que 2 semanas, uma tristeza persistente. Aí é que deve realçar a nossa atenção, não é? Pensar em pedir ajuda, porque aí depois também já podemos estar a falar de um caso de depressão, que inclusive é muito frequente. Antes falava-se na depressão pós-parto, agora fala-se mais de depressão periparto. Periparto? Porquê periparto? No segundo e terceiro trimestre e também depois no pós-parto, há um bocadinho maior prevalência de depressão, mesmo em senhoras que nunca tiveram depressão, devido realmente não só às alterações hormonais, nunca é apenas devido às alterações hormonais, é multifactorial, não é? Tem a ver Sim. com outros fatores. Se formos juntar outros fatores que venham contribuir negativamente para aqui o estado emocional, pode contribuir inclusive para uma depressão. E lá está, é importante nós estarmos a falar disto hoje porque nós podemos fazer por prevenir. Não é? É isso. Isso pode ocorrer, não significa que vai ocorrer, mas também é importante que uma pessoa esteja atenta, se vir e identificar assim, alguns sinais, já vai conseguir para já racionalizá-los, não se deixar ali levar por uma avalanche de emoções e eventualmente pedir ajuda o mais rapidamente possível, que é fundamental, e perceber também que faz parte, que é normal e que existe acompanhamento e que passa, desde que se faça alguma coisa em relação a isso. Exatamente. Então, ainda voltando, cá atrás, nesta fase em que estamos a conhecer as alterações no corpo, uma das questões que me falavas no outro dia, estávamos a falar um pouco sobre este episódio, era da função da placenta, que é um órgão? Não. É um órgão? Acaba por ser... Que eu acho que é das coisas mais Exatamente. mágicas, porque Sim. é um órgão que aparece e depois desaparece e é criado cada vez que se forma um bebê. Sim. E que acaba também por ter aqui uma função e um impacto grande em toda esta transformação do corpo da mulher. Exatamente. Se pudesse explicar um pouco como é que ela é formada, que exigências é que esse órgão vai ter do nosso corpo e porque é que isso também pode ajudar aqui a estas alterações, acho que era mesmo fascinante. Pronto, ela tem várias funções
e forma-se inclusive antes da formação do bebê, propriamente dito. O principal é ali uma rede de vasos sanguíneos que fazem a comunicação da circulação da mãe com o bebê. E depois também tem esta função de órgão endócrino, de produção de hormonas. Ou seja, de repente passamos a ter mais um órgão a produzir mais hormonas. Exatamente, que por sua vez vão estimular outros órgãos da mulher e vai haver ali uma relação de forma a potenciar não só o crescimento e o desenvolvimento do bebê, mas também a potenciar as alterações necessárias no organismo da mulher. Inclusive os estrogénios estimulam depois a formação da circulação arterial e venosa, não é? Acaba por ter também uma dessas funções. E a placenta produz uma série de hormonas que também não vou aqui falar em todas, inclusive a prolactina, que depois vai ajudar também na formação do tecido mamário e a preparação do tecido mamário para depois a lactação. Depois, mais para a frente, na altura do parto, vai também ser responsável pela produção de oxitocina, que também é produzida pelo nosso cérebro, portanto não é exclusiva da placenta, que vai induzir as contrações. E a oxitocina também é considerada a hormona do amor, que contribui também aqui para uma sensação de bem-estar durante a gravidez e mesmo depois que ajuda a mãe a ter uma ligação com o bebê, ajuda nas nossas relações sociais. Caso. Exatamente. É esse um dos objetivos. A hormona do amor, do afeto, que também nós produzimos quando temos alguma relação forte com alguém, com o parceiro, etc. Mas o facto de vir aqui da placenta é interessante, que já é a preparação aqui de uma relação de afeto com o bebê, que é a postura que devemos ter, não é? O corpo é, de facto, é mágico, tudo isto que acontece cá dentro e toda esta transformação, desde a criação do bebê em si, que é das coisas mais lindas que eu acho que existe no universo, que é em semanas. Numa ecografia vemos uma célula quase, não é uma célula, mas é assim um botãozinho muito pequenininho do tamanho de uma semente de papoula. Daí umas semanas começa a crescer e de repente a meio da gestação já é um mini recém-nascido. Claro que ainda é muito pequenininho, mas é muito fascinante. Muito rápido. E a mulher é aqui muito apanhada numa transformação de interior que não é visível muitas vezes, mas que tem depois os efeitos que podem ser visíveis, que são os efeitos no seu estado emocional, que por sua vez pode ou não influenciar as suas ações, os seus comportamentos, a forma como está, não é? Com as suas relações. Claro. E portanto, essa eu acho que é a parte mais visível, sobretudo no início da gravidez. E acho interessante nós percebermos o que se passa, aceitarmos, admirarmos até de alguma forma, porque para o primeiro trimestre, isto é uma experiência minha, mas é um testemunho partilhado por mais pessoas. Muitas vezes existe o sentimento de ansiedade, sobretudo no primeiro trimestre, pelo menos, porque de facto há tanta coisa a acontecer, mas que nada é visível. E o nosso cérebro, tanto quanto eu posso ou percebo, ele lida melhor com as coisas que vê, não é? Aquilo que vê, ele consegue compreender melhor e racionalizar melhor. Aquilo que não vê é um pouco mais abstrato. E eu gostava também, façamos um pouco aqui dessa questão. Sim. Da ansiedade, também normalizarmos e entendermos o porquê disso ser mais até proeminente no primeiro trimestre. Exatamente. É muito importante estarmos a falar aqui de ansiedade na gravidez. Quando nós dizemos ansiedade, podemos estar a falar de muita coisa. Podemos estar a falar de ansiedade como uma emoção normal, e é se calhar mais isso que estamos aqui a falar, e sim, poderíamos estar a falar de ansiedade de doença. O objetivo é aceitarmos aqui alguma ansiedade mais normal, porque esse processo de aceitação
acaba por aliviar e evitar que a ansiedade progrida. Se eu tiver medo de sentir ansiedade, isso por si Sim. só gera mais Gera ansiedade. mais. Todas estas mudanças da gravidez e eventualmente do estilo de vida, que nessa altura, as preocupações, o planeamento do que aí vem, podem gerar alguma ansiedade. Outros fatores que podem gerar alguma ansiedade são outros sintomas físicos também que acontecem na gravidez. Convém as pessoas terem um seguimento próximo, não é, da sua gravidez, seja com médico de família ou obstetra, para ir tirando dúvidas, porque há muitos sintomas que têm a ver precisamente com estas alterações hormonais e que são normais da gravidez. Ok, que é importante falar com outras grávidas, com outras pessoas que já passaram por isso, mas tentar nunca se comparar, porque só porque eu tenho este sintoma e aquela grávida não teve, não quer dizer que eu tenha uma doença ou que esteja algo a correr mal, não é? Isso é sempre bastante importante, ir tirando dúvidas, mas realmente estes sintomas podem ser também geradores, sejam físicos ou mais mentais, geradores de ainda mais ansiedade. Todas as estratégias que já vamos falar a seguir poderão minimizar esta ansiedade. O tratamento de alguns desconfortos, seja com medicação, seja através de medidas específicas, de alguns sintomas mais comuns, não é? Podem diminuir a ansiedade, seja que sintomas. Uma grávida, no início, devido, lá está, ao aumento da progesterona, pode ter maior tendência para urinar muitas vezes, lá está, é preciso acompanhamento médico, ver se não é infecção urinária, porque é sempre importante tratar. Mas também falar sobre isso, sejam edemas, portanto, inchaço, falar sobre isso, o que há a fazer, enjoos, que podem ser mais no início da gravidez, tratar tudo isso, insónias, dores de cabeça, lombalgia, pronto, dor nas costas. É importante nós tratarmos, não é? Existem medicamentos, seja com medicamentos ou não, mas existem medicamentos seguros na gravidez para nos sentirmos confortáveis, e isso é bastante importante. E ainda outra coisa muito importante sobre a ansiedade na gravidez. Está comprovado que a depressão periparto, antes ou depois do parto, está muito relacionada com os níveis de ansiedade na gravidez. Ok, isso é Não muito importante. Exatamente. Isto é um facto que faz com que seja muito importante nós arranjarmos aqui estas medidas para minimizarmos esta ansiedade. Sim, e aqui eu acho que o mais importante é quando nós falamos em gravidez, nós abrirmos a nossa mente a todas as possibilidades. Há a possibilidade de correr maravilhosamente bem, porque há de facto muitas mulheres que não têm quase sintomas nenhuns, ou então são mesmo tão ténues que não as marca. Algumas têm muitos sintomas muito intensos e que acaba por ser um pesadelo. Exatamente. E depois há algumas que estão ali no meio, então o espectro é muito alargado. O mais importante é evitarmos aqui o julgamento, seja o nosso próprio e seja o dos outros, que eu acho que isto é mesmo muito importante. E estarmos aqui também o mais serenas possível em relação a esses sintomas que vamos sentindo. Eu tive direito a muitas coisas, tive direito aos enjoos, alguma ansiedade, nada assim do outro mundo. Eu sentia particularmente ansiedade, mas na parte em que queria fazer já acontecer algumas coisas e as pessoas estavam sempre a dizer: tens de ter mais calma, tens de ter mais calma. E isso é muito frustrante, que é de repente o facto de uma pessoa sente uma vontade gigante de começar já a preparar a vinda, apesar de sim, de ser muito cedo, apesar de que sim, há muitos riscos, há muitas coisas que os próprios médicos tentam pôr aqui alguma água na fervura, de forma a que caso haja algum problema com a saúde do bebê, caso a gravidez não seja evolutiva, para psicologicamente as pessoas já estarem mais robustas. Isto é um trabalho que eu senti muito por parte das equipas médicas. Não há aqui aquela palmadinha nas costas quando não a podem dar, e há aqui muito uma conversa racional de quais é que são os próximos passos, do que é possível avaliar naquela fase. Eu tive aqui de facto assim, sobretudo flutuação de humor, enjoos e alguma ansiedade mais por esta vontade de fazer acontecer. Sim.
e de haver pessoas a dizer tem calma e isso de me criar uma frustração. O que funcionou depois comigo foi entender e ter algumas ferramentas, possivelmente vamos falar sobre algumas delas, porque como eu também tenho este projeto e me interesso, tento pôr e sinto alguma responsabilidade de pôr em prática aquilo que falo, então eu fui colocando em prática e acabou por funcionar muito bem nesta fase. Estou numa fase muito mais serena, mas também é comum dizerem que o segundo trimestre é o melhor trimestre, que é aquele que a barriguinha já se vê, há menos sintomas, está tudo mais estabilizado, como tu estavas a dizer. Do terceiro trimestre eu não percebo nada, ainda não lá cheguei. Se calhar também há aqui algum outro ponto que tu possas querer mencionar, antes de passarmos para a fase seguinte, que é a fase do ABCD, das emoções, é muito das ferramentas. importante isso que tu referes, realmente. Esta preocupação no início da gravidez faz todo o sentido, e porque realmente no início da gravidez é um dia de cada vez, e essa se calhar foi a ideia que os profissionais de saúde tentaram te transmitir, é porque é mesmo assim, no primeiro trimestre a prevalência dos abortos é significativa. 1 em cada 10 mulheres poderá sofrer um aborto, cerca de 10% de prevalência, ou seja... Isso é muito grande, é uma estatística muito forte. E dessa forma percebe-se a preocupação, é um dia de cada vez, também não é preciso andar a fazer testes de gravidez todos os dias, não é? Portanto, gerir essa ansiedade, que até certo ponto é normal, não é fácil. E também não é preciso andar a fazer ecografias muito frequentemente no início, mas realmente a prevalência de abortos no primeiro trimestre é bastante significativa, acontece por razões naturais, muitas vezes o embrião não tem, ou tem algumas malformações, ou não tem capacidade para evoluir, e a natureza encarrega-se de eliminar de alguma forma, e acaba por também não se falar muito disso, não é? Por alguns motivos. É normal que as pessoas também não precisam de partilhar que estão grávidas logo de início, também por causa disso, e acaba por não se saber, não é, o quão frequente é que são os abortos no primeiro trimestre. Isso é mesmo um facto. O que é certo é que até estar grávida nunca pensei muito no assunto, acho que há assuntos que nós vamos passando também quando vamos estando a vivê-los, mas uma questão que me vinha muito à cabeça é que de facto eu estava ciente de que, porque a comunidade médica também ia preparando e sentia atenção, vamos verificar se é evolutivo ou não. Mas mesmo que fosse 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de gravidez, eu sei que é uma fase muito inicial, mas a mulher está grávida. E para a mulher, psicologicamente, há uma transformação. Ela transformou-se numa mulher que está grávida. E eu agora compreendo melhor porque é que isto pode... Eu ainda assim não passei, felizmente, por isso, mas compreendo melhor que há muita gente bem em casa, mas ainda era uma célula, não... ainda não era um embrião, ainda não era um bebê, mas de facto isso já mexe muito. Então falar sobre isso, e ainda bem que tu abordaste o tema, porque é de facto muito comum, e eu, entretanto, mesmo com amigos, depois, quando se começa a falar do tema da gravidez, há coisas que vão surgindo mais naturalmente, comecei a perceber que eu própria conheço muitas pessoas que já passaram por isso, só que não se fala sobre o assunto, é muito tabu. Há que respeitar, porque há situações que as pessoas que preferem partilhar mesmo com as pessoas mais íntimas, e está tudo certo. Mas também era importante que se soubesse que é muito comum e que não há nada, não tem que ser nada de errado com a pessoa, certo? Se calhar, exatamente. O primeiro pensamento que surge é o que é que há de errado connosco, o que é que há de errado comigo. Faz parte da natureza, mesmo não havendo nenhuma doença, é frequente acontecer, e não quer dizer que no futuro haja alguma probabilidade mais negativa. Não, é normal. E outro aspecto que acho que é importante dizer, a ansiedade não faz mal ao bebê, que é sempre uma preocupação isso é muito interessante das grávidas. Ou seja, isso só vai piorar, não é? Se eu estiver ansiosa de sentir ansiedade, se tiver medo de sentir ansiedade, a minha ansiedade vai piorar e vai haver uma série de sintomas que vão piorar. A ansiedade faz parte do normal, não é? É importante aceitarmos, e não faz mal ao bebê. Isso é interessante, isso é muito importante. Este medo, este receio, muitas vezes faz com que muitas senhoras agravem a sua ansiedade. E ao falar sobre isso, ao perceberem que é natural, se calhar é um bom mecanismo, mas já vamos ver outros, para não deixar que isso se extrapole.
Eu gostava antes de passarmos, porque agora lembrei-me, tu já acompanhaste imensas mulheres grávidas, deves ter uma outra história, ou pelo menos alguns padrões que tu vais notando mais. Quais é que são assim aquelas preocupações que mais sentes que podem causar ansiedade às grávidas? E se tens assim alguma história caricata, não é? Por conta não é? De toda essa transformação que surge na mulher, que possas partilhar connosco. Bem, sim, bem, lá está, cada gravidez é uma gravidez, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família e há mesmo as mais variadas histórias, não é? Tudo começa no primeiro trimestre, esta revolução hormonal, e realmente eu sinto sempre que o meu papel enquanto médica de família no primeiro trimestre é muito acalmar, não é? E fazer este trabalho que já falámos aqui, porque muitas grávidas ficam muito ansiosas com todos estes passos e eu queria saber se ainda está grávida, se está tudo a correr bem com a gravidez. Pronto. Há inclusive, quando passei pelos meus estágios no hospital e mesmo agora vou vendo, há senhoras que acabam por usar o serviço de urgência só para ir lá fazer mais uma ecografia, umas análises para ver se ainda está grávida. Isto não é um procedimento correto de todo, mas que acaba por revelar a ansiedade. Que é aqui gerada, não é? Eu lembro da ginecologista com quem eu estava a fazer o estágio. No final de uma consulta de urgências destas, disse, pronto, olha, já nem se lembrou das dores, veio cá por dores, já saí toda contente, já nem se lembrou. Mas saiu toda contente porquê? Porque soube que ainda estava grávida, Okay. não é? Pronto, Ok. Fui lá por uma queixa. Lá está o que o cérebro não vê. E pronto. Isto é muito frequente e eu no centro de saúde vejo as senhoras frequentemente virem pedir mais um teste de gravidez, mais uma ecografia. E naturalmente temos que informar. Há imensas histórias, mas pronto, acho que basta assim. Acho que assim está engraçado e que mostra que de facto quando nós temos sintomas físicos é natural, as pessoas não põem em causa porque é que a pessoa vai às urgências e porque é que vai ao médico, e às vezes há sintomas que são psicológicos, mas também são sintomas e são válidos, é válido. O ideal é conseguir, lá está, ter uma resposta para isso, mas é válido. E está tudo certo. Então agora, passávamos aqui para a nossa fase do ABCD das emoções, no fundo é traduzir aqui para cada uma destas letras uma ferramenta ou estratégia. Gostei muito da forma como tu pensaste nessas respostas e nesse desafio que eu te lancei. E, portanto, começamos pelo A. Qual é que é o significado do A? Por onde é que nós começamos, então, aqui para conseguirmos ter o nosso equilíbrio emocional ao longo desta fase? O A, bem, podia ser de amor, podia ser de muita coisa, mas então arranjei aqui uma estratégia de forma a reunir. Isto não é nada científico, obviamente, este ABCD, mas uma estratégia para reunir de forma simples algumas medidas que eu achei importantes para todas as grávidas para gerirem aqui as suas emoções. Então, o A, eu reservei o A para atividade. É muito importante que a mulher grávida se mantenha ativa a muitos níveis. Posso começar por falar em atividade laboral, sempre que possível a grávida continuar a trabalhar, não é? A partir de uma grávida não está doente, não é? E esperemos que assim seja, e sempre que for possível manter alguma atividade, a maior parte do período, se for possível, é ótimo, porque isso vai continuar, vai haver uma continuidade da rotina, vai até promover alguma realização profissional, pessoal, e isso é um dos fatores que nos faz manter ali as nossas hormonas e neurotransmissores em níveis mais estáveis e, inclusive, produzir hormonas, neurotransmissores que nos fazem sentir bem. E é algo que é importante falar logo desde o início da gravidez. Outro tipo de atividade física, é bastante importante. Realmente o exercício físico, como qualquer coisa, tem os seus prós e contras, mas na gravidez já se fez imensos estudos e realmente
os riscos são muito baixos, tal como o exercício fora da gravidez, obviamente. Podemos sempre correr o risco de fazer uma entorse, não é? Nada é isento de riscos, mas na gravidez tem muitos efeitos benéficos. Por um lado, durante a gravidez, se a mulher estiver parada, são muitos meses ali de sedentarismo, não é? E a seguir à gravidez... pode levar ao aumento do peso. Aumento do peso, nem mais. Aumento do peso, aumenta a prevalência... Já vai aumentar de qualquer forma, sim, não é? sim, Mas pode aumentar... acima do esperado. Muito mais, e mexer com o psicológico também. Exatamente, aumento do cansaço, descondicionamento físico, até aumento da prevalência de diabetes e hipertensão na gravidez, aumento das insónias, não é? Ou seja, se nós fizermos exercício físico enquanto estamos grávidas, temos maior probabilidade de dormir bem, está comprovado que diminui a ansiedade e a depressão e inclusive tem efeitos benéficos para o feto e para o parto. E durante o parto. É importante haver algum acompanhamento. E depois há algumas profissões que potencialmente são de risco, dependendo se a mulher tiver que fazer esforço físico, aí eventualmente é pedir para trocar por uma função ou por um papel onde ela possa estar ativa, mas sem correr tantos riscos. Exatamente. É importante perguntarem, seja ao médico ou quem acompanhe, se há algum risco. A nível de exercícios físicos, no fundo, os exercícios a evitar são exercícios que tenham um elevado risco de queda, como andar de bicicleta, a não ser que seja bicicleta estática, não é? Ou de contacto, ali, sobretudo da parte abdominal. Boxe. Claro, desportos de contacto, exatamente. E mais para o segundo e terceiro trimestre, as senhoras realmente depois acabam por ter alguma dificuldade em estar completamente deitadas por causa da pressão da barriga sobre os pulmões, mas realmente não devem fazer exercícios nessa posição, mas realmente também gera algum desconforto, portanto elas próprias acabam por não escolher essa posição para fazer exercício. Outros atividades de lazer, é importante continuarmos a fazer atividades que gostamos, isso vai produzir, não é, endorfinas, aumento de serotonina, dopamina, pronto. Lá está, fazer com que naqueles períodos em que há oscilações hormonais, em que teríamos tendência para haver emoções mais desconfortáveis, não é? Nós estamos a fornecer fatores para o nosso organismo produzir hormonas que nos dão bem-estar. Portanto, temos menos probabilidade de nos vir a sentir mal, com emoções desagradáveis, embora elas possam acontecer na mesma, não é? Atividades de lazer, atividades de relaxamento, isto é muito importante, seja ao longo do dia e sobretudo ao final do dia, para dormirmos bem, não é? A insónia também é relativamente prevalente, seja na gravidez ou noutra altura. Eu falo muito sobre as medidas de higiene do sono, 30 minutos antes de dormir, nem que seja, porque hoje em dia as nossas vidas são muito agitadas. Temos muitos ecrãs ligados. Sim, e as pessoas têm muitas vezes tendência a fazer tudo e mais alguma coisa, aproveitar o tempo até ir dormir. E depois pensam que já é tarde, então tem que ir se deitar logo. Ativo. Nem mais. E seja na gravidez ou noutras situações, é mesmo muito importante fazer esta desintoxicação dos nossos pensamentos, estamos aqui todos com os pensamentos todos acelerados, e ter ali um momento que acaba por ser de mindfulness, ou seja, de acalmar, aceitar os pensamentos. Quando nós paramos, começa aqui o cérebro a pensar nas preocupações todas, não é? Temos que dar tempo para ele acalmar e depois para conseguirmos dormir bem. Outra atividade sexual na gravidez, é importante falar disso. Sim, fico contente que fales sobre isso, sim, porque acho que é um assunto também que ainda é um tabu e pode ser uma preocupação. A primeira pergunta que surge sempre é: pode-se fazer ou não, porque há sempre o medo de prejudicar o bebê. De fazer mal ao bebê, não. Se quiseres desmistificar já esta questão. É sempre uma preocupação das grávidas, geralmente, se vão fazer mal ao bebê, não faz absolutamente mal ao bebê. A vagina não comunica com o útero. Portanto, e antes pelo contrário, não é? Por estes motivos que nós estamos aqui a falar, só vai trazer bem-estar à mulher e trazer aspectos positivos para a gravidez e para o bebê.
E também não vai engravidar outra vez por ter relações sexuais na gravidez. Até que as relações sexuais ajudam o corpo a produzir ocitocina. Exatamente, sim, sim, sim. Que é algo A hormona bom, que do tanto amor. liga a mulher à hormona do amor, tanto liga a mulher, neste caso, nesta fase, até sobretudo ao parceiro, que é uma Parceiro. relação que é muito importante também de Manter. preservar e manter, que às vezes acontece muito da mulher se focar muito no bebê, há uma transformação psicológica e pode haver aqui esta dificuldade, não é? Ou esta confusão mental de quais é que são os papéis agora, parece que tudo troca. Eu acho que isto é tudo Exatamente. uma questão de se falar, de se naturalizar e de não ser um tabu. Acho mesmo muito, muito importante. E perceber que é benéfico para a saúde e que é ótimo para a relação, acho que é mesmo fundamental. Eu tive que fazer porque eu pensei muito nessa questão dos papéis. E aquilo que fiz foi muito o pensar, o falar abertamente e o não fazer disto um assunto tabu de todo. Acho mesmo que para uma mulher grávida é importante ter isto em consideração e não se deixar também levar depois assim aqui por uma avalanche e não complicar muito. Não vale a pena Sem complicar. dúvida. Há Exatamente. muitos benefícios. Sim, sim. E cada mulher deve viver à sua maneira, não complicar, não se pôr a comparar com Sim. outras pessoas e viver a maternidade e aproveitar, tirar fotografias, pronto, passa verdade. rápido, não é? E aproveitar esse momento só vai fazer-nos sentir bem, não é? E diminuir a tal ansiedade e as chatices todas de outros sentimentos mais desconfortáveis que não são tão importantes, não é? Temos que focar as coisas positivas. E isso é algo que eu também costumo recomendar. Eu e tu também, eu sei. Portanto, eu costumo dizer, nas tais medidas de higiene do sono, nos 30 minutos antes de deitar, é importante pensar pelo menos 3 coisas positivas do dia. Onde é Sim. que eu já ouvi isso também? Nós fazemos esse Não é? exercício já há vários anos e é dos exercícios mais importantes. Partilhamos com uns casais que conhecemos, que é antes de ir dormir, literalmente antes de adormecer, 3 coisas boas que aconteceram hoje. Não é preciso escrever em lado nenhum, é partilhar um com o outro, é muito bonito. É um Olha, exercício que nos pode faz ser feito pensar em- no dia Sim. e pensar nas coisas boas que aconteceram no dia. E em casal. E em então. casal. E vemos rápida, às vezes, o impacto de uma atitude de um no outro, às vezes não tem que ser, Olha, porque já nós estou temos a vidas aprender separadas. contigo. Em casal ainda não tinha pensado Em nessa. casal, em casal. Sim, Faço sim. isso no dia seguinte de manhã, normalmente, mas este aqui é um exercício em casal que não precisa de escrita e é tão simples quanto isso. Quais foram as 3 coisas boas que aconteceram hoje? É porque o nosso cérebro, por defeito, está programado para ir buscar os problemas. Ele traz-nos os problemas todos aqui para cima da mesa, que é para a gente ver o que é que resolve, não é? Um mecanismo de sobrevivência. Só que há muitos problemas, muitas preocupações que nós temos que Nem nem são vamos problemas. resolver. não é? Exato, Sim, que não é para se nem resolver tem naquela altura. Nem é para se resolver. Exato. Mas, portanto, temos que ser nós a fazer esse esforço muitas vezes, principalmente ao final do dia, quando está aqui os pensamentos todos, em pensar as coisas positivas e ser grato por isso, seja coisas positivas que fizemos, coisas simples, seja coisas positivas que aconteceram. No fundo é condicionarmos os nossos pensamentos, literalmente condicionarmos. É quebrar um bocado aquilo que é mais natural, que são os pensamentos negativos, que vêm mais, que não são tão benéficos para nós, mas que é o tal mecanismo de sobrevivência, e forçar um pouco aqui a mudar o foco e a pensar no que estamos a sentir em termos de gratidão, no que nos aconteceu de bom. Muito bem. Gostei muito deste A. E agora, o que é que virá aí a seguir? Portanto, sabemos que a letra que vem a seguir é do abecedário, não tem muito que se diga, que é o B. O que é Então. que significa B? Eu arranjei o B de básicos, para falar em necessidades básicas, não é? A grávida tem que ter atenção aqui às horas de sono, pode haver uma necessidade acrescida, não é? Aqui todas as células do organismo estão aqui submetidas a muitas alterações. Pelo menos, eu quero recomendar pelo menos 8 horas de sono, pode haver necessidade de haver alguma cesta, está bem? Eu tive que fazer imensas sim. cestas Pronto. e aterrei imensas vezes no sofá, sobretudo no primeiro trimestre. Agora este estou com muito mais energia, mas no primeiro trimestre eu parecia um monstrinho de sono, estava com um imenso sono a toda a hora. Sim, pode haver... Era o corpo a pedir descanso e eu sempre que conseguia dava. Exatamente, sim. Para além do sono, a alimentação, pronto, isto tudo também depois é discutido
nas consultas, naturalmente, mas que seja uma alimentação saudável, alguns cuidados particulares para a grávida. Eu costumo dizer, não é preciso comer por 2, não é? Há um bocadinho de aumento das necessidades calóricas, mas é algo ligeiro, que a mulher vai controlando, fazendo refeições regulares, obviamente não estar muito tempo sem comer. Só isso pode ser gerador de mal-estar. Beber muita água, também um bocadinho mais água do que o habitual, que seja 1,5 litro, 2 litros de água por dia, também é importante. Posso só falar uma coisa da alimentação saudável? Eu vou defender aqui um bocado as mulheres grávidas, mas é assim. Uma expressão que uma vez me disseram, uma enfermeira me disse foi: a menina está grávida, não está de castigo. E eu gostei muito desta expressão. Exato. Porque a alimentação saudável deve ser o mais frequente, mas não significa se uma pessoa deve ser um chocolatinho, ou no meu caso, que é o chamado guilty pleasure em português, o pecado, a gula, que é o McDonald's, meu Deus, não me orgulho, mas não vou mentir. E eu também acho que é importante não haver aqui, de repente, a mulher passa a ser aqui quase como um ser sagrado que não pode cometer nenhuma infração alimentar. Claro. Eu acho que também é bom relaxar um bocadinho e ver, mas lá está, como dito, Deve e ser tentar que o igual, máximo seja saudável. Em termos de recomendações, igual a não estar saudável. Ok. Portanto, Boa. ok, de vez em quando, não é por aí uma guloseima, tem mais calorias, dá mais risco de aumentar o peso, mas também se for de vez em quando, o próprio Senão é organismo mais acaba uma por regular. preocupação. Oh meu Deus, eu apetia, mas não posso. Bem, depende, às vezes sim. Da Sempre mesma não. forma, exatamente, da mesma forma como nós estamos quando as senhoras não estão grávidas, depois aí, mesmo os cafés, é possível a grávida beber café, recomendado máximo 2 por dia, porque algumas grávidas no início da gravidez ficam preocupadas se podem beber café, deixam de beber café, depois têm mais sono, depois têm mais dores de cabeça e depois Eu vou esta tomando diminuição. raramente 2, mas Exato, felizmente deram-me ok. essa recomendação. E pronto, a nível de álcool não é recomendado de todo. todo, nem É o que tabaco. mais me custa. O meu copinho de vinho. Estou a brincar, isto soa muito mal, mas o meu copinho de vinho que eu adoro faz-me E imensa pronto, o falta. tabaco, seja a grávida ou alguém na mesma casa, é sempre uma boa altura para tentar parar. Tipo O de ideal vícios, é sim. que seja pela própria pessoa, mas também tem efeitos benéficos para o bebê. E a gravidez é sempre uma boa altura para adquirir novos hábitos. Pronto, há aqui um motivo Resoluções de acrescido. vida nova. Resoluções, exatamente, sim. Muito bem. É os básicos, é o básico Chanel, como diria uma amiga minha, mas que nunca é demais relembrar, porque cientificamente há provado que ele funciona. E o C? C de quê? C, arranjei o C para conforto. Falar, seja medidas de conforto, seja tratar os desconfortos, seja com medicação, seja com outras medidas, não é? Todos os sintomas, as grávidas falarem com os profissionais de forma a se sentir confortáveis. C também de cuidados, cuidar de si, não é? Como dizia, pode ser uma altura em que a grávida arranje novos hábitos, até que não teria antes, não é? Mas que seja um motivo acrescido. Meditar, fazer pilates, fazer yoga, Exato. hidroterapia. Estou-me a lembrar agora do simples facto de, depois do banho, aplicar creme hidratante, não é? Porque é um cuidado que às vezes poderá não haver antes, idealmente sim, mas não é, com o aumento do volume da barriga, das maminhas, pode haver depois estrias e ter esse cuidado vai... E é um ritual bonito, é um ritual de cuidado, de amor próprio. Exatamente. E que vai prevenir algumas alterações que depois podem ficar para a vida, não é? Sejam as estrias... Pronto. Portanto, há uma série de cuidados que realmente são mesmo importantes, seja para a gravidez, seja para depois para o resto da vida da pessoa. E tem um impacto muito grande na nossa autoestima. Exatamente. E ser também de conhecimento. Pronto, aqui é a informação. Isto que nós estamos a fazer realmente é bastante importante. Informar-se nas fontes certas. A internet, infelizmente, tem muita informação certa, mas também misturada com errada, confusa. É importante as grávidas, ok, podem ler alguma coisa, podem ouvir falar alguma coisa, mas ir sempre perguntar, porque infelizmente há mesmo muita informação errada. Portanto, conhecimento... Aqui não sei se tu tens algum livro que queiras recomendar em relação ao conhecimento. Eu posso partilhar um momento que estou a ler. Acho que era interessante. Sim. Mas antes de partilhar, se calhar pensar se tu tens algum que tu recomendes. Não estou a me lembrar assim Não, nenhum em particular. Então, neste momento eu estou a ler um
que é Estamos Grávidos e Agora, de uma enfermeira que se especializou na parte da maternidade e dos bebés. Este é um livro da Carmen Ferreira, que eu acho que já vai na 5ª edição, ele tem sido mesmo muito recomendado, e compila aqui assim os essenciais, sem entrar em grandes pormenores e em patologias que não é preciso nós sabermos, das várias fases da gravidez. A ideia é que as pessoas vão lendo conforme vão passando, e está factual, porque é uma profissional de saúde. Exatamente. Se havia deixar uma recomendação, acho que poderia deixar esta. Ótimo. E é importante, algo que também é importante, é as senhoras tentarem arranjar um curso de preparação para o parto e parentalidade. Tá bem? E é uma ótima prenda para se oferecer no aniversário das grávidas. Eu recebi uma. Quem sabe que entregou-a, muito obrigada. Sim. E acho que é uma ótima prenda. Porque sem querer a grávida vai podendo ter conversas como estas que nós estamos aqui sobre preocupações comuns durante a gravidez e já ir preparando para a altura do parto, para o parto já estarem à espera, não é, do que pode acontecer e que medidas, não é, que atitudes ter, estar mais preparada, não é, e mesmo da própria parentalidade, seja para as grávidas e companheiros também. Pronto, é o eu esse ainda não comecei, mas é de facto uma das tarefas que já está na minha lista. Nós vamos fazer mais pelas 27 semanas para a frente, também para não ficar muito distanciado do parto e para os exercícios que se vão aprendendo. Por aí, sim, pelas 20 e tal. Mas sem dúvida que vou fazer, porque conhecimento é ter, quando aplicado, e acho que nesse aspecto estar com os profissionais de saúde e com as pessoas que nos podem trazer o conhecimento que já está assim provado e que não é só partilha de testemunhos de mães. Alguns são válidos, mas lá está, como estavas a dizer, na internet existe imensa coisa. E eu tento focar-me nas ferramentas que valido também com os profissionais de saúde. Tento validar. Eu uso uma app, que neste caso a minha médica de família também validou, que é a Gravidez Mais. Ela disse que os artigos estão de facto escritos com fundamento científico. Ótimo. E é a única que utilizo. Existem tantas, uma pessoa não sabe qual escolher. A Gravidez Mais está bem construída, está científica, tem artigos em português e em inglês e vai falando um pouco do desenvolvimento do bebê. E a minha estratégia é ter conhecimento sim, mas também não ter excesso. Exatamente. Ainda bem que falaste nisso, porque há que saber pôr um limite. Há 2 tipos de pessoas. As pessoas que gostam muito de ler, informar-se, não é? E ver livros e pesquisar na internet, e as pessoas que não gostam tanto. Pronto, vá. E é importante tentar arranjar um equilíbrio, exatamente. Quem tem tendência para querer saber tudo também, depois é preciso parar, desligar, aproveitar. Sim, isso ainda causa mais ansiedade. Exatamente, seja na gravidez, seja depois a cuidar de um bebê, de uma criança, temos que, como dizias há pouco, simplificar ao máximo, pronto, descomplicar, não é? Ter 2 fontes, 3 fontes. E basta. Não e o médico vai ser sempre a mais importante. Sim, para mim, eu posso ler tudo nos livros, posso ver as coisas na aplicação. Quando é um sintoma que eu sinto, ou quando é eu valido sempre com um profissional de saúde e não vou mesmo ao quer dizer, não quero dizer nenhum disparate, não significa que uma outra vez. Claro. Quando tive, por exemplo, cólicas, fui ver, pronto, claro, bem, e depois valido se é um hospital que escreveu o artigo, se é um médico que escreveu o artigo, porque há de facto hospitais que têm um blog e que são médicos com a sua assinatura, da sua especialidade, a falarem sobre o problema. E então aí a fonte está mais do que validada, também não é? Tudo está na internet, não conta. Não. Mas é importante ter este cuidado, não é? Quem é que escreveu o artigo? Qual é a fonte? Nem mais. Bom, gostei muito, conforto e conhecimento. Acho fundamental. E espero que este episódio contribua para o conhecimento. E para o conforto também, claro. Mas sobretudo para o conhecimento. Há mais alguma coisa no C ou avançamos para o D? Então e o D? Então e o D? D de diálogo. Que é extremamente importante. Seja na gravidez ou sempre ao longo da nossa vida. Diálogo com quem? Com toda a gente. Com o companheiro. Extremamente importante. Bem, desde o início há aqui alterações do humor,
facilmente pode haver mal-entendidos, isto afetar a Conflitos. relação, A claro. questão dos conflitos é verdade, porque a mulher está com a flutuação do humor, ou mais irritada, ou menos impaciente, ou mais depressiva, e isso, quem é a primeira pessoa a notar Nem mais. e a sofrer um bocadinho essas consequências? Normalmente é o parceiro. Então isso que estavas a dizer faz mesmo Exatamente. sentido. Falar sobre o que sentimos, não é? Isso não desculpa os nossos comportamentos, não é? Se for preciso, é importante dizer desculpa, não é mesmo? Exatamente, sejamos é? errado, mas as mulheres nunca agem errado, pelo amor de Deus. É importante pedir desculpa pelos comportamentos, pronto, às vezes mesmo sem essa intenção, fica bem pedir desculpa Sim. por algo que eventualmente tínhamos feito, não é? Portanto, isso é importante falar sobre o planeamento da gravidez, sobre já a parentalidade, o que é que queremos para o nosso filho, não é? Porque tudo isto vai ser vivido a dois. Não há regras que tenham que ser igual para ninguém, seja a forma de viver a gravidez, a educação de um filho. Portanto, há tanta coisa que é preciso falar e para ser a dois, para haver sintonia, é preciso falar. Sim, a educação dos filhos pode, de facto, ser um dos grandes ou potenciadores da aproximação do casal ou potenciadores da distância do casal. E aqui, da minha parte, mais ligada à parte de desenvolvimento pessoal, eu recomendo vivamente que se fale sobre isso, eventualmente até antes do casamento, mas ao longo da relação, ao longo da vida, porque as pessoas vão amadurecendo e com as suas experiências há de facto visões que alteram e formas de ver da educação dos filhos com base no que nos vai acontecendo que altera, mas é fundamental falar sobre isso. E nós, por acaso, as pessoas podem fazer ou não, nós temos um curso de preparação para o casamento, é curso, chama-se Centro, e nesse centro o grande objetivo era o diálogo. Colocou-nos a falar em casal e em grupo, e uma das questões que nos colocou foi muito também sobre os filhos, e obrigou-nos aqui já a levantar um bocadinho o véu, a perceber como é que nós agiríamos em situações muito difíceis, cenários difíceis, pensar nisso. As pessoas não gostam de pensar nisso, mas é importante saber e pensar sobre isso e dialogar. Eu achei mesmo muito importante esta tua referência. E aqui falarmos sobre as tarefas do dia a dia, não é? O papel de cada um é sempre, lá está, um fator que facilmente gera conflito. A mulher e o homem, portanto, os membros de um casal não precisam de fazer uma divisão equitativa de tarefas, não é? Têm que se entender, pronto. E um casal pode ser de uma maneira, outro casal pode ser conforme de as outra. preferências até Numa de cada altura um. pode ser de uma maneira, noutra altura de outra. Eu se fizer uma coisa de determinada maneira, se calhar o meu companheiro faz de forma diferente. Será que eu tenho que ir lá corrigir mesmo? Ou será que posso deixar assim? Depois vai ajudar também a seguir? Será que eu tenho que ir lá pôr a fralda à maneira que eu gosto? Ou não? Ainda bem que falas sobre isso. E tudo isto é bastante importante. Diálogo e tem, para além do diálogo no casal, portanto, entre o casal, diálogo com a família, com os amigos, mesmo sobre estes aspectos da gravidez. De início pode haver aqui um segredo, não é? Até que ponto é que vamos guardar segredo? Qual é que é a tua recomendação em relação a isso? Não existem regras para ninguém, não é? É importante cada um decidir conforme faz, mas lá está. Tendo em conta que no primeiro trimestre é um dia de cada vez, se calhar para muitas pessoas não há necessidade de estar a contar a notícia, não é? Isso até pode ser mais difícil para gerir para o casal, mas isso cada casal gera à sua maneira. Pronto, é só colocar aqui as hipóteses na mesa e decidirem em consciência. Exatamente, sim. Ir falando com as outras pessoas sobre a forma que nos sentimos, como nós nos sentirmos, sobre aquilo que acharmos que é importante, para já falar, já por si só tem um efeito terapêutico de algum alívio, não é? Falar com alguém próximo, isso pode ajudar. E também
não só depois da gravidez, mas já desde cedo, se a grávida sente que tem que descansar, se a grávida sente que tem que ter mais algum tempo para si, não é? Há que também dizer isso, ou pôr limites, ou guardar esse tempo para si e no diálogo com as outras pessoas, não é? Acho que é importante também Exprimir as emoções, exprimir o que exprimir, se sente. sim, exatamente. Que as pessoas não adivinham. Exatamente. E um diálogo muito importante que eu também me lembrei é o diálogo com o bebê, desde cedo, desde quando a mulher quiser, quando as coisas começam a ganhar mais forma, a ser mais visíveis, passa a ser mais natural para a mãe. E é a primeira ligação e que vai gerar aqui, lá está, aumento da ocitocina, outras hormonas aqui que geram bem-estar e começar a criar esta relação com o bebê, seja a mãe, O bebê o pai. ele não percebe o que nós estamos a dizer, mas ele sente, não é? Ele não percebe, mas sente. Sim, vai começar a sentir, não é? Portanto, nós Conhece a voz. não sabemos bem quando, depois passa a reconhecer a voz, os sons, exatamente. É um caminho todo gradual, portanto, os sons, até o próprio batimento cardíaco da mãe, ele reconhece, tanto que depois estar não é, no peito da mãe acaba por ter um efeito bastante tranquilizador da mãe ou do pai. Portanto, a primeira ligação começa O diálogo com o bebê. no Gostei útero. que tenhas trazido essa. É muito... Pode ser desconfortável. Às vezes uma pessoa fica a falar para a barriga. Se calhar vai sendo cada vez mais natural à medida que vai avançando. Se calhar, Eu dou ou por não. muitas vezes. Se eu, por exemplo, no trânsito me irritar mais alguma coisa e depois penso e olho, não ouças isto. Faço às vezes aqui o meia-culpa em situações. Sinto algum desconforto, mas como sei que é importante, tento ir falando aqui e acolá. Mas ainda eu acho que é um exercício Ainda que eu tenho que... não é muito natural. Ainda não me é muito natural, mas acho... Por isso é que gostei que tenhas trazido cá, porque acho que é importante. E uma pessoa também, lá está, desligar o pensamento julgador. Qual é que é porque o que me ocorre, não é? Ai, estou a falar com a minha barriga. Sentes-te maluca. Sim, um bocado de vergonha, não é vergonha, mas timidez, o que é que eu estou a fazer? Mas acho que é um exercício interessante e que nós nos devemos desafiar, mesmo que não seja o mais natural ou confortável. Então, e chegamos ao nosso Chegamos ao nosso Já falámos muito aqui. Eu tentei não dizer, que era para não estragar o segredo, mas realmente já falámos muito. É de expectativas, gestão ok. de expectativas. Já falámos desde o primeiro trimestre. Aqui já falámos sobre o facto da grávida ter sintomas diferentes de outras grávidas. Não quer dizer que esteja alguma coisa anormal. Aquela ideia de que a gravidez ou o parto pode ser ali uma coisa linda, em que ocorre tudo de forma perfeita. Claramente não é uma ideia realista. Nem o oposto, talvez. Nem o oposto. Quer dizer, mas pode ser. Essa Mas para mim é pode ser. das questões mais importantes. Das que mais mexem comigo, talvez com mais algumas mulheres, é o que pensar em relação ao parto. Não sei se é que se faz sentido pensar muito sobre o assunto. No meu caso, não é tanto por pensar que vai ser uma coisa boa ou linda, mas por pensar que vai ser uma coisa extremamente assustadora pela dor, não é? No meu caso é isso. Já agora, se tu quiseres abordar aqui, aqui o medo a entrar em ação, não é? O corpo a pensar, oh meu Deus, vamos fugir, já não dá. Isto é mesmo uma experiência individual. Esse teu receio é muito comum, mas há outras grávidas que nunca pensaram sequer sobre isso. Portanto, é tudo possível, ou seja, há fases em que são muito boas para umas grávidas e que são muito difíceis para outras e vice-versa, noutras alturas. O próprio parto há senhoras que descrevem realmente que tiveram dor no parto. Para já esta dor pode ser muito minimizada tendo em conta os conhecimentos e dos cursos de preparação para o parto, está bem? Portanto, essa ferramenta é importante. Há senhoras que dizem que não tiveram dor no parto, portanto... E já apanhaste um pouco de tudo, não é? Há de tudo, exatamente. Nem eu consigo, não é, dizer o que é que poderá acontecer, porque realmente cada fase e pode ser completamente diferente. Portanto, viver cada dia de cada vez. É importante, ter alguma ideia que
as coisas podem ser variadas, não é? Vamos vivendo e à medida que há alguma adversidade, ir tentando apostar no lidar com isso. conhecimento. Sim, sim. Agora lembrei-me de algo que me marcou muito, a questão da preparação, não é? Preparação, seja psicológica ou física para o parto. E estava-me a lembrar, houve uma vez estava numa palestra que ouvi um surfista das grandes ondas, das ondas gigantes de Nazaré, que contava um episódio em que ele se estava a preparar para esse grande campeonato que ia. E nunca mais me esqueço dele dizer que aquilo não correu como esperava porque ele se preparou demasiado. Ele preparou-se de tal forma, a nível físico, a nível psicológico, teve um treino de tal forma tão intenso que no dia a sobrecarga que ele pôs nos ombros dele foi superior àquilo que ele conseguia aguentar e acabou por não correr bem. E depois toda a frustração porque tinha patrocinadores e porque mexeu muito com o psicológico dele. E é engraçado que ele disse, atenção, preparar é bom, mas preparar em excesso é mau. Exatamente. E aquilo ficou-me na cabeça. Pois. Quando nós tentamos nos preparar, o nosso cérebro vai tentando imaginar os cenários possíveis, tentando arranjar soluções. O que é mais provável? Que tudo ocorra de outra forma que nós. Então, em relação à gravidez, em relação ao parto, por mais que a gente planeie ou imagine, provavelmente vai acontecer de forma completamente diferente. Pronto, ou não, mas o mais provável é que aconteça de forma diferente. Não é? A Muito aceitação difícil. aqui, não é? Portanto, sim. Aceitar que não está dentro do nosso controlo, confiar na comunidade médica. Sim. E dialogar, apostar no conhecimento, assegurar os básicos, sim, fazer atividades, usar estas ferramentas, usar todas estas ferramentas porque tudo isto vai ajudar na altura certa, tentar ver o que é que eu... Ok, estou a sentir-me assim, tudo bem, o que é que eu posso fazer por melhorar? Olha, eu vou partilhar, esta semana estava a entrar no elevador e o senhor que também estava à espera, logo de manhã, que eu não, portanto, um desconhecido que eu não conheço, e virou-se para mim e perguntou, bem disposta? E eu olhei e disse, sim, bem, obrigada, tem de ser. E ele disse, não tem de ser. E eu realmente sentia um misto de emoções, desde, ok, eu realmente usei aquela frase feita que estamos habituados a usar, não é? E senti-me aliviada só por o facto de ele ter dito não isso. Não tem de ser. Não tem de ser. Podemos não nos sentir bem, podemos estar grávidas e não temos que nos sentir preocupadas se não estamos ali cheias de felicidade, não é? Porque cada momento é um momento, lá está, nós que escolhemos, nem controlamos completamente a forma como nos sentimos, conseguimos controlar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e isso por si só depois vai contribuir. Sim, a perspectiva. Que não muda o que sentimos. A perspectiva não muda, por exemplo, se sentimos dor, ou tristeza, ou alegria, não muda. Não muda completamente, mas pode mudar, não é? Podemos... Dá um novo significado. Dá um novo significado e se nós pensarmos, os nossos pensamentos vão modificar a forma como nos sentimos, não vão regular, digamos assim, não podem não modificar completamente, mas vão contribuir para, nomeadamente, se eu me sentir desconfortável, se eu tiver um pensamento mais positivo, se a perspectiva for mais positiva, o copo pode estar a metade, mas eu, em vez de olhar a metade vazia, está o copo meio cheio, não é? E isso faz-me sentir melhor, portanto vai mudar um bocadinho a forma como eu me sinto, e é isso que podemos fazer. Sim, eu estava a pensar que a Mel Robbins diz muito isso, por exemplo, o pensamento positivo, ele não muda a situação, seja boa, seja má em que nós estamos, o que ele muda é a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade é que é fundamental para depois ajudar a melhorar, a alterar essa situação e a nos sentirmos melhor com isso. A termos emoções mais agradáveis. No fundo, aqui na gravidez, há aqui este cocktail de emoções, uma montanha russa aqui um cocktail de hormonas, não é? E depois a forma como nos sentimos tem a ver com este balanço. É uma balança. Algumas
trazem umas emoções mais desagradáveis, outras mais agradáveis. E nós podemos contribuir, através destas medidas, não é? Para fomentar a produção de substâncias que nos vão sentir melhor. Portanto, contribuir para esse balanço mais positivo, mas aceitar também as emoções desagradáveis se elas aparecerem. Eu acho que está aí o cerne do ABCDE, que é, por um lado, aceitarmos e percebermos o que é que acontece no corpo, e em relação a isso, o que acontece no corpo é o que acontece no corpo, conhecemos, não podemos fazer nada. Exatamente. Aceitarmos que nos sentimos como sentimos, todas as emoções são válidas, tudo. Não significa que estejamos condenados a estarmos sempre a sentir a mesma coisa, e também não significa que estamos de mãos atadas se queremos melhorar a forma como nos sentimos. Há de facto uma série de coisas que podemos fazer, que nos enriquece, que nos ajuda a um melhor bem-estar, e então também não ficarmos aqui neste papel de, não quero dizer, de mãos atadas, não vou usar o termo vítima porque acho que é muito forte. Não, há coisas que de facto podemos fazer, sim. e há outras coisas que temos que aceitar. Exatamente. E eu adorei esta ABCDE e adorei sobretudo também perceber um pouco mais daquilo que acontece dentro do corpo da mulher, que é absolutamente fantástico. Que é muito mais complexo do que isto, Claro. é mesmo muito complexo, mas de forma mais simples acaba... Estamos a falar de um episódio de 1 hora e pouco que não pode Claro. ir muito mais além do Claro, que já nem- foi, já fomos a profundidade. Sim, nem é necessário entrarmos em grandes pormenores. Temos que ir à essência prática, não é? O que é que isto contribui para nós? Que ferramentas é que nos dá? Acho que é mesmo esse o objetivo e espero que tenha sido muito útil para quem nos tem ouvido. Eu se calhar deixava aqui também em aberto, se houver dúvidas, porque como tu tens a generosidade e a acessibilidade de estares atenta e também acompanhares aqui um pouco este projeto, se houver alguma dúvida que quem nos está a ouvir tenha, que queira trazer, podem mandar para o Instagram e eu faço chegar à Cristina e por sua vez depois partilho convosco as respostas. Claro que sim. Não queria terminar este episódio sem retomar o que comecei há 2 atrás, que é uma nova rubrica. Como nós já fizemos 2 vezes o episódio, não vou voltar a repetir as nossas perguntas de assinatura porque tu já as respondeste, mas o que eu gostava mesmo era, Cristina, que pensasses numa questão, numa bela questão, que tu quiseres, que será respondida pelo próximo convidado ou convidada, que também não sabes quem é. Ok. Pronto, então, assim, uma pergunta que acho que é interessante refletir para qualquer pessoa. Se calhar vou perguntar qual o maior medo. Não sei se já foi perguntado ou não. Qual o maior medo? Estas são questões de introspeção muito, muito importantes. Então, já sabem que vão ter que ouvir o próximo episódio para ouvir a resposta a esta bela questão, mas queria-te mesmo agradecer por teres pensado nesta forma tão simples de dares aqui um caminho, mais do que só, não foi um diagnóstico, mas não só dizer o que é que está a acontecer, mas também depois dar as ferramentas que para mim é o essencial, porque é isso que depois leva à transformação e à ação das pessoas e à sua evolução. Claro. Obrigada. De nada. Muito possivelmente vamos repetir mais episódios, não repetir, mas repetir esta experiência de diálogo sobre outros temas e eventualmente falar com mais profundidade. Digam-me se é um tema que vos interessa, mas da questão do pós-parto nós falamos de uma forma muito simples, não dá para aprofundar tudo, mas pode vir a ser interessante falarmos sobre isso, dos baby blues com mais intensidade. Digam no Instagram se for algo que vos interessa, façam um comentário nos posts ou enviam uma mensagem a dizer sim, hashtag pós-parto. Já aparece aqui a Bárbara Barroso do Money Lab, hashtag pós-parto, hashtag quero mais. E deem-nos o feedback. O que é que acharam deste episódio? Foi útil ou não? É muito motivador para nós também percebermos o impacto que tem em quem nos ouve. E quero agradecer também a ti que nos estás a ouvir, que ficaste aqui até ao final a ouvir este diálogo e que te juntes à comunidade do Instagram, se ainda não o fizeste. É lá onde nós comunicamos mais uns com os outros. Qualquer questão sobre o Bela Questão, temos o site belaquestão.pt, tens lá os episódios todos, tens o link para o YouTube, porque isto também está a ser gravado
Portanto, podes ver a Cristina pela primeira vez, porque Pois é. o primeiro não gravamos em vídeo, na altura eu ainda não gravava Pois em não. vídeo. O segundo gravamos com máscara, porque ainda estávamos em situação de pandemia. E agora sim, É verdade. temos uma normalidade de regresso. Pós-pandemia. Por isso estás convidado ou convidada a ir ao YouTube ver o episódio. E obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada a ti que nos Prazer. ouves. E já sabem, quanto a nós vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Escovar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão.